Fala, gente boa do canal, tudo beleza? Aqui é o Carlão do canal Nirvana Atômico. Vamos para a aula da Polícia Rodoviária Federal 2019, banca CESP, uma banca tranquila, que requer apenas uma atenção no texto proposto para marcarmos certo ou errado. Recaditos básicos. Aqui no canal, quando você clica sobre determinada videoaula, olha só, tem um link aqui embaixo. Você vai clicar aqui, baixa o material do vídeo. Você clicando aqui, ó, você vai direto para o site Nirvana Atômico. Aqui em cima tem o vídeo e aqui embaixo estão as questões para você treinar. Então o que rola? Você assiste ao vídeo e pratica diante das questões. O site do Nirvana Atômico, voltando aqui ao princípio, ele tem todas as videoaulas mostradas no YouTube. Olha aí. Basta clicar em um desses links que você será direcionado à aula. Olha aí. Massa? Tranquilo demais, né? E nesse site, nós temos como apoiador oficial Largadão, artigos de couro e lona. Material foda demais, material top, couro legítimo, saca? Uma qualidade que você precisa conhecer. Pode crer? E outro parceirão do canal é o professor Robson, do canal Matematicamente, para te aplicar a matemática e para você ser aprovado. Olha só, isso aqui não é minha praia. Então, o canal Nirvana Atômico tem como parceiro o canal Matematicamente do professor Robson. Precisou de matemática? Cola no canal dele. Você chega aqui, se inscreve e acompanha as publicações. Bora estudar? Vamos começar com o texto, fazendo uma leitura extremamente atenciosa, porque essa banca cobra questões em que a leitura é essencial, a leitura atenta. Lendo. Aqui eu tenho o número das linhas e estão ressaltados os parágrafos. Leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por deficiência da ciência, é ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. Não indaguemos para quê, já que a própria ciência não o faz, o que, aliás, é a mais moderna forma de objetividade de que dispomos. Mas vamos ao definitivo transitório. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. Sabemos todos que as bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas, aliás, imundas, porque depois que explodem, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. Ora, isso é desagradável. Pode mesmo acontecer que o próprio país que lançou a bomba venha a sofrer, a longo prazo, as consequências mortíferas da proeza, o que é, sem dúvida, uma sujeira. Pois bem, essas bombas indisciplinadas, mal educadas, serão em breve substituídas pelas bombas N, que cumprirão sua missão com lisura, destruirão o inimigo, sem riscos para o atacante. Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista, não? Número 1. No que se refere aos sentidos e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. A forma verbal podem, da linha 8, está empregada no sentido de tem autorização. Então vamos lá na linha 8. Linha 8 aqui. Começando na linha 7. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. Ele está falando que a forma verbal podem está empregada no sentido de tem autorização. Os cientistas afirmam que agora estão autorizados a construir? Errado. Esse podem não tem o sentido de autorização. Esse podem tem o sentido de conseguem. Os cientistas afirmam que conseguem realmente construir agora a bomba limpa. Então, a primeira questão está errada.
E por aqui você já tem uma noção de que essa banca é muito tranquila. Basta uma leitura atenta, vou repetir, e basta voltarmos ao excerto. O que é um excerto? Vamos escrever aqui. Excerto é um fragmento de texto. Basta voltarmos ao excerto para entendermos o que a questão nos pede. Número 1 está errada. Na questão 1, eu deixei aqui ao lado direito aqui, eu deixei o temporizador do gravador e a tela não estava ampliada, tá? A partir da questão 2 eu corrigi esse problema. Deu para fazer aqui legal e perceber que estava errado. 2. A oração introduzida por porquê expressa a razão de as bombas serem sujas. Está na linha 10. Vamos à linha 10. Na linha 10, eu já tenho um excerto. A oração começa na linha 9. Sabemos todos que as bombas atômicas fabricadas até hoje são sujas, aliás, imundas, porque depois que explodem, isso aqui transmite uma ideia de tempo, deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. Esse porquê aqui pode ser duas coisas. Vamos à questão 2, aqui embaixo. Ele pode ser uma conjunção coordenativa explicativa e ele pode ser uma conjunção subordinativa causal. Quando é coordenativa explicativa, ele introduz uma oração coordenada explicativa. Quando é conjunção subordinativa causal, ele introduz uma oração subordinada adverbial causal, que é causa da oração principal. A oração introduzida por porquê expressa a razão de as bombas serem sujas. Ok, está certo. Voltando na linha 10, eu vou perceber que não se trata de uma conjunção subordinativa causal, porque eu não tenho causa da oração principal. Eu tenho uma conjunção coordenativa explicativa, porque explica um fato anteriormente citado. Linha 10. Observe, elas são sujas. Mas por que elas são sujas? Deixam vagando pela atmosfera o já famoso e temido estrôncio 90. Então, esse porquê não é uma conjunção subordinativa causal. É uma conjunção coordenativa explicativa. Essa aqui está correta. Então, essa razão aqui, ó, expressa a razão. Ele quis dizer, então, explicação. Número 2 está correta, está certa. Número 3. No que se refere aos sentidos e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a conjunção e, em, e não por deficiência da ciência, linhas 2 e 3, poderia ser substituída por mas. A proposta, então, é substituirmos esse e por mas. Vamos à linha 2 e 3. Está aqui, linha 2, linha 3. É claro que o definitivo da ciência é transitório e não por deficiência da ciência. É ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. A proposta é substituirmos esse e aqui por mas. Vamos ler. É claro que o definitivo da ciência é transitório, mas não por deficiência da ciência. É ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. É correto. Sabe por quê? Vamos lá na questão 3 e vamos explicar. Observe essa oração. Comprei os produtos e não os levei. Esse e aqui tem função de mas.
comprei os produtos, mas não os levei. As conjunções e, nesse caso aqui, ó, e mas, agora eu vou copiar essa oração, vou colocá-la aqui embaixo. Mas, elas podem aparecer uma no lugar da outra. Simples assim. Elas têm uma função adversativa. Agora vamos colocar aqui embaixo. Trata-se de uma conjunção coordenativa adversativa. Por isso eu posso utilizar. Número 3 está correta, porque substituindo o e por mas, funciona. E cuidado, porque quando substituímos por mas, eu preciso colocar uma vírgula aqui, ó, porque trata-se de uma oração coordenada sindética adversativa. Número 3 está correto. Número 4. O objetivo do texto, de caráter predominantemente dissertativo, é informar o leitor a respeito do surgimento da bomba limpa. Vamos marcar isso aqui, ó. Predominantemente dissertativo. Isso aqui é muito importante para nós. E vamos lá na linha 8, conforme foi sugerido pelo número 4. Linha 8 está escrito assim, 7, 8. Então, começa aqui o afirmam. O ideal é começarmos de os cientistas. Os cientistas afirmam que podem realmente construir agora a bomba limpa. Então, tem esse trecho, e o número 4 está falando que o objetivo do texto, de caráter predominantemente dissertativo. Ora, após a leitura atenta, eu percebo que um texto predominantemente dissertativo, ele equivale àqueles textos exigidos pelas bancas tradicionais, especialmente o Enem. Né? E o texto dissertativo ele traz aquela introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e uma conclusão. E eu também observei nesse texto aqui, se você leu comigo esse texto, deixa eu diminuir aqui, que nós temos aqui uma certa ironia. Olha aqui, no final, na linha 20, linha 19, linha 20. Então, da 19 para 20. Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista, não? Então, eu tenho aqui um texto onde o autor expressa a sua opinião, mas não com o caráter dissertativo, onde ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, algo sério, né? Ele trata aqui de explicar o que é a tal da bomba limpa, com um viés irônico. Então, isso não poderia e não pode entrar no caráter dissertativo. Porque para ser dissertativo, eu não poderia ser irônico, né? E eu deveria orientar o leitor através de introdução, desenvolvimento 1, 2 e depois a conclusão. Coisa que essa crônica com estilo de conto não fez. Né? Ele começa aqui no primeiro parágrafo, leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por deficiência da ciência, é ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. Não indaguemos para que, já que a própria ciência não faz, o que, aliás, é a mais moderna forma de objetividade de que dispomos. Eu não noto aqui uma introdução dissertativa, né? Não tem uma base dissertativa isso aqui. Isso aqui está explicando algo que para ele se chama bomba limpa. E ao final, deixo aqui mais uma vez destacado, que vem com esse finalzinho, né? esse desfecho irônico. Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista, não? Então isso aqui está mais para informação do que propriamente dissertação. Então o número 4, eu não precisava voltar ao texto se eu tivesse lido atentamente. Eu voltei para te mostrar. Então não tem um caráter predominantemente dissertativo.
Ele não tem esse caráter, ele é apenas informativo. Essa questão está errada. Número 4 ficou errado. Número 5. Tendo a oração que se supera a si mesma a cada dia, linhas 3 e 4, caráter explicativo, o vocábulo que poderia ser corretamente substituído por pois ou porque, sem prejuízo do sentido original do período. Cheguei a uma questão gostosa. Olha só que loucura. A questão 5, ela vai te induzir a um erro. Ela vai me induzir a um erro. E ela traz uma pista, sacou? Que dá para respondê-la com tranquilidade, embora haja uma armadilha aí para gente. Repetindo, tendo a oração que se supera a si mesma a cada dia, linhas 3 e 4, observe que ele dá esse pedaço e depois ele afirma, tendo a oração tal caráter explicativo. Ora, se é explicativo, eu como candidato, eu vou ler assim. O vocábulo que poderia ser corretamente substituído por pois ou porque. Sacou a parada? Porque ela tem caráter explicativo. Então, a número 5 está correta. Assim, olhando para ela, ela está correta. Agora, vamos lá nas linhas 3 e 4. Vamos ver qual é que é disso. Linha 3, linha 4. Começa aqui em cima. Ó. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por deficiência da ciência. É a ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. Qual palavrinha chamou a minha atenção? Olha essa palavra mesma. É mesmo ou mesma? Se fosse a palavra mesmo, seria referência ao masculino. Olha que loucura que eu pensei. Como está no feminino, mesma, ela está concordando com algum termo anteriormente citado que está no feminino. Ciência, a ciência, ó, mesma. Sacou a parada? Repetindo, sem definição. Mesma está no feminino. Não é mesmo. Então, está concordando com o nome que está no feminino. Mesma, palavra anterior, ciência. Esse lance entre parênteses, deixa quieto. Então, ciência mesma. Que se supera a si mesma a cada dia. Eu pego esse que, substituo por ciência. Ciência se supera a si mesma a cada dia. Então, esse caráter explicativo aqui não quer dizer que pode ser substituído por pois ou porque. Substituindo. E não por deficiência da ciência, pois se supera, porque se supera. Ora, se esse mesma está no feminino, quer dizer que ele está julgando para alguma palavra no feminino que foi citada anteriormente. Qual palavra é? Acompanhando para trás, ó. Mesma, se, a, supera, se, que, ciência. Então, se o que está ao lado de ciência tem uma vírgula aqui, esse que é um pronome relativo. Sacou? Então, isso aqui está errado por dois motivos. Primeiro motivo, eu substituí o pois, né, e o porquê no lugar do que. Não funcionou. Por que que não funcionou o pois ou o porquê? Porque esse que funciona, vou botar aqui, ó, o que, bem destacado, funciona como pronome relativo. Prova disso é que o mesma no feminino manda para a palavra ciência. A palavra mesma, feminino, tem uma referência anafórica com a palavra ciência, que também está no feminino. Deu para sacar? Não consigo substituir por pois ou por quê. Por quê?
Esses dois lances não funcionam como pronome relativo. Número 5 tinha o veneno. Qual era? Eu venho afirmando para o candidato. Olha só que veneno. Deixa eu botar esse aqui em vermelho. Olha lá. Tenda a oração que se supera a si mesmo a cada dia. Caráter explicativo, ou seja, a banca está impondo uma situação para mim. E é uma situação que, se eu não ficar muito esperto, eu caio. Porque vai combinar, olha só, caráter explicativo. O que explica? O pois e o porquê. Oração coordenada sindética explicativa. E no caso, não é uma oração coordenada sindética explicativa. Trata-se de um que com função de pronome relativo. Como eu provo isso? De duas maneiras. A primeira é substituindo lá em cima esse que por pois, depois o porquê. Não vai funcionar. Segunda maneira, um pouco mais chata. Eu percebi que a palavra mesma, está no feminino, ela concorda com a palavra no feminino. Ele mesmo, ela mesma. Não é isso? Olha a concordância. Ele mesmo, pronto, ela mesma. Precisa concordar. Como o ela mesma, como mesma, né? Precisava concordar com a palavra no feminino, concordou com a ciência. E havia um que no meio que fez a referência anafórica, que fez essa ligação e se tornou um pronome relativo. Pode crer? Número 5, errado. Número 6. A visão do autor do texto a respeito das bombas N, linha 17, é positiva, o que é confirmado pelo uso da palavra lisura, na linha 18, para se referir a esse tipo de bomba, em oposição ao emprego de palavras como indisciplinadas, linha 16, e mal educadas, linha 17, em referência às bombas que liberam estrôncio 90. Linha 11. Estas sim consideradas desastrosas por atingirem indistintamente países considerados amigos e inimigos. Mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas o enunciado. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Você se lembra do que foi pedido na questão 6? Eu li essa questão contigo. Você sabe o que deve ser feito? Então, olha só mais uma armadilha legal. Você bota um enunciado grande, com várias referências ao texto. Olha, linha 17, linha 18, linha 16, linha 17 e linha 11. Tudo fora da ordem, né? 17, 18, 16, 17, 11. E o que ele queria, na realidade, era saber o seguinte. A visão do autor do texto a respeito das bombas N é positiva. E esse autor considera desastrosa as bombas, ou a bomba que libera estrôncio 90. Correto? Lendo tudo, a visão do autor do texto a respeito das bombas N, está lá na linha 17, é positiva, o que é confirmado pelo uso da palavra lisura, na linha 18, para se referir a esse tipo de bomba, em oposição ao emprego de palavras como indisciplinadas, linha 16, e mal educadas, linha 17, em referência às bombas que liberam estrôncio 90. Estas, sim, consideradas desastrosas por atingirem indistintamente países considerados amigos e inimigos. Certo ou errado? Seria, sim, pela lógica, né, como candidato, eu vou me preocupar com isso aqui. Se o camarada falou, né, a visão do autor do texto a respeito das bombas N é positiva, eu vou sair procurando aqui na linha 17, linha 18, linha 16, vou voltar na linha 17 e agora eu vou pular lá para a linha 11, lascando isso aqui como vermelho, ó, bem destacado. Mas o grande lance é o seguinte, quando eu falei aqui na questão 4 sobre um caráter predominantemente dissertativo e falei que isso aqui estava errado, eu busquei uma base
numa jogada que o autor faz, que é o lance da ironia. Olha só, trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista, não? O que ele fala disso? Aqui no início da linha 16. Pois bem, essas bombas indisciplinadas, mal-educadas, serão em breve substituídas pelas bombas N, que cumprirão sua missão com lisura. Destruirão o inimigo sem riscos para o atacante. Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista, não? Olha só, eu tenho aqui um caráter irônico. Então é um texto irônico, não é um texto dissertativo, né? É um texto informativo recheado de ironia. No início aqui eu tenho uma ironia. Leio que a ciência deu agora mais um passo definitivo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, e não por deficiência da ciência. É ciência demais. Está vendo como é que ele faz aqui uma jogada onde se repete uma palavra, né, para dar uma sonância, uma literação a esse trecho? Então agora voltando lá, a 4 eu marquei predominantemente dissertativo, está errado, que esse aqui é informativo irônico. E agora eu chego na número 6 e falo, e leio, né? A visão do autor do texto a respeito das bombas N é positiva. Cara, eu estou tentando achar num texto irônico algo positivo e negativo? Nunca. Isso aqui está errado. Por causa do caráter irônico. Como ironia, sacou? A bomba N é positiva em relação àquelas que liberam estrôncio N. É positivo no caráter irônico. É sacanagem o que eu estou falando, segundo o autor. É bobagem o que eu estou falando. É tipo uma evolução idiota. Descobriu uma bomba que não vai liberar estrôncio 90. Vai matar só o inimigo. Vai destruir tudo, mas não vai me destruir. Então não tem nada de positivo nisso. Ele está fazendo uma comparação aqui para criticar e não para elaborar, né, um ponto de vista positivo ou negativo. Justificativa disso, ao final do texto eu tenho ali aquela chamada irônica, né? Grande evolução, o que você acha? Grande conquista, o que você acha? Fabulosa conquista, não? Ou seja, que bela idiotice. Então, não há seriedade para se saber se é positivo ou negativo. Há um deboche, há uma ironia. E, mais uma vez, a banca, né, me deu uma questão com uma armadilha. Quando eu começo a ler aqui a questão 6 e vou parar aqui na palavra inimigos, quando eu chego a inimigos eu não sei mais o que realmente a questão 6 quer. E numa releitura eu posso ser pego por isso aqui. Ó. A visão do autor do texto a respeito das bombas N é positiva. E me dá esse monte de linha, eu vou lá, leio e falo, poxa, é positiva mesmo, porque a bomba de estrôncio é pior. Mas ele não está falando qual que é pior e melhor, ele está criticando essa evolução das bombas. E as duas destroem, as duas levam, né, destruição. Então não há uma comparação séria, não há um posicionamento se é positivo ou negativo no texto. Há uma crítica, há uma ironia. Número 6 também está errado. Número 7. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Vamos fazer aqui a divisão silábica? Então, deixa eu colocar aqui a jogada. Se eu quero falar sobre regra de acentuação, eu preciso saber fazer a divisão silábica. Na divisão silábica, eu vou descobrir as sílabas átonas, que são chamadas de fracas, e vou descobrir qual é a sílaba tônica, que é a chamada de sílaba forte. Quando eu tenho uma sílaba forte, dependendo do lugar que ela aparecer e dependendo da regrinha de acentuação, eu vou poder acentuar graficamente a palavra ou não. Palavra ciência. Ciência. Palavra transitório. Transitório.
Justificando. Como eu tenho a sílaba tônica aqui, trata-se de uma palavra paroxítona. Se fosse aqui, seria oxítona. Se fosse aqui, seria proparoxítona. Como eu tenho aqui, é uma paroxítona. E ela é terminada em cia, e a. Duas vogais juntas, formando um ditongo. Regra: paroxítona, terminada em ditongo. E a palavra transitório? Transitório. Transitório. Qual é a sílaba mais forte? Tó. Marquei. Se fosse aqui, a sílaba tônica seria oxítona. Se fosse aqui, a sílaba tônica seria proparoxítona. Mas é essa que é a sílaba tônica. Então, é uma palavra paroxítona. Ela é terminada em rio. Rio, io. Duas vogais juntas formando um ditongo. Paroxítona, terminada em ditongo. Então, o que se afirma aqui está correto. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Correto. Porque ambas são paroxítonas terminadas em ditongo. Questão tranquilíssima. Número 7 está certo. Mano, mesmo com chuva, eu vou gravar. Ontem eu parei a gravação, você pode observar aqui embaixo que a data e o dia estão diferentes, mas continua ainda com a chuva muito forte, então se tiver barulho é trovão, tá? Vou continuar a gravação porque senão esse vídeo não sai. Bora, fizemos a questão número 7, agora vamos para a questão número 8. Lendo o texto atentamente, isso aqui é CESP. Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, passamos boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Na realidade, entre o que consideramos bem e o que consideramos mal. Apesar da longa permanência da questão, o que se considera certo e o que se considera errado muda ao longo da história e ao redor do globo terrestre. Ainda hoje, em certos lugares, a previsão da pena de morte autoriza o Estado a matar em nome da justiça. Em outras sociedades, o direito à vida é inviolável e nem o Estado, nem ninguém tem o direito de tirar a vida alheia. Tempos atrás, era tido como legítimo espancarem-se mulheres e crianças, escravizarem-se povos. Hoje em dia, embora ainda se saiba de casos de espancamento de mulheres e crianças, de trabalho escravo, esses comportamentos são publicamente condenados na maior parte do mundo. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um, homens e mulheres, pequenos e grandes, que certo e errado se enfrentam. E a ética é o domínio desse enfrentamento. Questão número 8. No texto, a expressão pequenos e grandes, na linha 20, não se refere a tamanho, podendo ser interpretada como equivalente à expressão adultos e jovens, da linha 1, ou seja, em referência a faixas etárias. O que é uma faixa etária? Faixa etária é equivalente a faixa de idades. Bacana isso. Então vamos lá na linha 20. Linha 20 está aqui, ó. Mas eu vou começar na linha 19 porque o período começa aqui, muitas. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um de nós, homens e mulheres, pequenos e grandes, que certo e errado se enfrentam. Quando eu faço essa leitura aqui, eu percebo que pequenos e grandes não se refere a tamanho,
e sim a faixa etária. Isso pode ser confirmado na linha 1. Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, aqui está a jogada. Quando eu falo em adultos e jovens, eu não estou medindo a pessoa para saber se o tamanho dela equivale à idade. Eu estou trabalhando com, primeiro, o sexo das pessoas, homens, mulheres. Depois eu estou trabalhando com idade, adulto e jovens, né? Adultos e jovens. Aqui embaixo, na linha 20, está comprovada essa afirmativa. Me dá um sinônimo para afirmativas. Afirmativa é igual a assertiva, já falamos isso. A assertiva pode ser falsa ou verdadeira. O que é uma assertiva? É uma afirmação sobre alguma coisa. E eu posso estar falando a verdade, como eu posso estar falando a mentira. Neste caso aqui, na linha 19, muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um, homens e mulheres, repetir o sexo aqui de cima, ó, embaixo. Pequenos e grandes, olha aqui em cima, adultos e jovens. Então, pequenos e grandes, eu quero falar como pequenos os jovens e grandes os adultos, comparando o jovem e o adulto a pequenas e grandes idades. Lendo a questão 8, no texto a expressão pequenos e grandes não se refere a tamanho, podendo ser interpretada como equivalente à expressão adultos e jovens, ou seja, em referência a faixas etárias. Correta questão. Questão tranquila. Mais uma vez, número 8, não se buscava o tamanho das pessoas, se eram pequenas ou grandes pessoas, e sim fazia uma alusão à idade das pessoas, ou faixa etária. Está aí. Então, essa afirmativa está correta. Essa assertiva é verdadeira. Acostume-se a isso. Assertiva. Assertiva é uma afirmativa sobre algo. No caso aqui, ela está correta. Número 8, está certo. Número 9, o trecho. Tempos atrás era tido como legítimo espancarem-se mulheres e crianças, escravizarem-se povos, linhas 11 e 13, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: há tempos, considerava-se legítimo que se espancassem mulheres e crianças, que se escravizassem povos. Vamos lá com muita calma para a primeira observação. Ele está me propondo o seguinte: isso é igual a isso aqui. Eu vou fazer algumas alterações e os dois períodos ficarão iguais. O que eu falo aqui está dito corretamente aqui. Começando pelo tempos atrás, está correto. Há tempos, esse verbo haver aqui indica tempo decorrido. Há tempos, ou seja, tempo decorrido ou tempo passado, que é mais um sinônimo. Tempo pretérito. O que é pretérito? Passado. Bora. Há tempos, então, corresponde a tempos atrás. Considerava-se legítimo, olha que bacana, que se espancassem, rolou isso aqui, ó. Muita atenção. Quando rola isso, quer dizer que eu mexi na estrutura sintática da oração. Olha que bacana em cima. Tempos atrás era tido como legítimo espancar mulheres. No caso aqui eu estou com o infinitivo pluralizado. Espancarem mulheres.
Se fosse no singular, seria espancar mulher. Correto? E espancar crianças. E ainda seguindo a minha proposta de estar no singular. E escravizar povos. Agora aqui embaixo ficou assim. Era tido como legítimo, considerava-se legítimo. Não mudou. Mas vem o que. Olha só, tem um que aqui e outro que aqui. O que foi feito? Saiu de espancarem-se para que se espancassem. Com o surgimento do que, esse si foi atraído. Então, olhando para esse verbo espancassem aqui, espancar, eu tive a presença da próclise, que puxou o si para cá. O mesmo aconteceu com esse si aqui. E o mais importante, com a presença desse que, eu vou sair da forma reduzida de infinitivo, olha, espancar, escravizar, e vou partir para a oração subordinada desenvolvida. Como é que eu descobri isso? Através do que. O que nos revela que aqui trabalharemos orações desenvolvidas. Orações subordinadas desenvolvidas. Ainda nessa vibe, eu estou saindo de uma voz passiva sintética para uma voz passiva analítica. Eu mato a questão de duas maneiras distintas. A primeira maneira é a que eu acho mais fácil, mais visível, mais nítida. Por quê? Ora, por causa dos quês. Por isso que eu deixei aqui, ó. Tá certo? Então, número 9 está certo. Número 10. A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Dado o fato de que nem equivale a e não, a supressão da conjunção e é empregada logo após inviolável, na linha 10, manteria a correção gramatical do texto. Vamos lá na linha 10. A linha 10 está aqui. Eu vou voltar à linha 9 porque o período começa aqui. Em outras sociedades, o direito à vida é inviolável. E nem o Estado, nem ninguém tem o direito de tirar a vida alheia. A questão pede o seguinte: se eu tirar esse E aqui do Enem, a correção gramatical do texto será mantida. Ora, isso aqui é uma questão que remete à oração coordenada. Então vamos ler assim: em outras sociedades, o direito à vida é inviolável. E nem, se eu tirar esse E aqui, eu vou ser obrigado a colocar uma vírgula aqui, ó. O direito à vida é inviolável, vírgula. Aí eu vou te dar alternativas. Quais são? Nem o Estado, vírgula. Nem ninguém. Então eu tenho que dar duas alternativas, né? E utilizar a vírgula. Eu tenho, por definição gramatical, que as orações alternativas são delimitadas pela vírgula. Portanto, não vai manter a correção textual, porque vai contrariar uma regra gramatical. Eu posso tirar esse E, mas eu devo colocar a vírgula. Então, a proposta da número 10 está errada. Lendo mais uma vez, o nem equivale a e não. Se eu tenho nem a e não, eu tenho uma adição. Se eu tirar esse E, né, eu vou ter, ao invés de uma adição, uma alternância. Nem esse, nem aquele. E rege a gramática que, para delimitarmos orações coordenadas alternativas, eu preciso utilizar a pontuação correta, que é a vírgula. Como não foi colocada essa proposta da vírgula,
eu não vou manter a correção gramatical. Número 10, errado. Número 11. Devido à presença do advérbio apenas, na linha 18, o pronome se, linha 17, poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal coloca, linha 17. Da seguinte forma, coloca-se. Vamos ler a linha 18 e linha 17. Linha 17 está aqui, ó. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera. Ah, beleza. Ele está querendo falar para mim que eu posso tirar esse se daqui e colocar aqui. Não é? Olha lá. Número 11. Poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal. Então está lá se coloca e ele está querendo colocar coloca-se. Voltando. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca. Eu posso colocar coloca-se no lugar de se coloca? De jeito nenhum. Olha o não aqui segurando o se, olha. Não se coloca. Aqui, neste caso, é obrigatório o uso da próclise e não da ênclise. Não se coloca. O não está puxando o si está antes do verbo. Então, é próclise. O si antes do verbo, próclise. Não coloca-se seria ênclise. E a ênclise é que não pode ser utilizada porque a partícula atrativa não obriga a presença do si antes do verbo. Ou seja, a partícula atrativa obriga a presença do si ao lado dela. Então vamos justificar isso aqui. Correto. Não se coloca. Errado. Não coloca-se. Quando eu falei sobre próclise, eu falei isso aqui, ó. Não se coloca. O não puxa o si. Essa partícula atrativa puxa o si. Esse aqui é próclise, esse aqui é ênclise. Não posso usar a ênclise, somente a próclise. Número 11, errado. Número 12. A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Sem prejuízo para o sentido original do texto, o trecho esses comportamentos são publicamente condenados na maior parte do mundo. Linhas 15 e 16. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: publicamente, esses comportamentos consideram-se condenados em quase todo o mundo. Opa! Vamos lá nas linhas 15 e 16 para dar um confere. Linha 15, tá aqui, ó. Até que eu vou começar na linha 13. Hoje em dia, embora ainda se saiba de casos de espancamento de mulheres e crianças, de trabalho escravo, agora vai. E esses comportamentos são publicamente condenados na maior parte do mundo. Proposta, número 12, aqui. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: publicamente, esses comportamentos consideram-se condenados em quase todo o mundo. Essa questão está absurdamente errada. Por quê? Por causa desse publicamente aqui, ó. O publicamente, ele altera o sentido da palavra condenados. Então, olha aqui, publicamente condenados. Sacou? Então, eu não posso mudar o lugar do publicamente, porque esse advérbio altera o sentido do termo condenados. E nesse caso aqui, com ele com vírgula, ele perde essa ação. Número 12, errado. Número 13. A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. No trecho,
o que consideramos bem, linhas 3 e 4, o vocábulo que classifica-se como pronome e exerce a função de complemento da forma verbal consideramos. Vamos à linha 3 e 4. Na realidade, entre o que consideramos bem e o que consideramos mal. Voltando para a questão tranquila. No trecho que consideramos bem, o vocábulo que classifica-se como pronome e exerce a função de complemento da forma verbal consideramos. Ora, quando eu vou trabalhar com forma verbal, eu vou olhar para o verbo e vou verificar se ele necessita ou não de complemento. O considerar ou consideramos. Quem considera, considera alguma coisa ou considera alguém. Nesse caso, considerou alguma coisa. Pergunta básica. E isso você já deve ter uma noção de função sintática do que. Tem um vídeo aí no canal. Consideramos o que? Opa! Se o verbo considerar pediu essa pergunta, quer dizer que ele precisa de um complemento e a forma verbal é considerar. Lendo o número 13. O vocábulo que classifica-se como pronome, ok, e exerce a função de complemento verbal, complemento da forma verbal. Número 13, correto. Por último, número 14. A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Infere-se do período, mas a opção da mídia, linhas 17 a 19, que nem todos os temas polêmicos recebem a atenção dos meios de comunicação. Vamos às linhas 17 e 19. Onde está? Aqui, ó. 16, começa aqui no parágrafo. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia. Voltando à questão 14. Infere-se do período mas, a opção, né, começando aqui e terminando da mídia, que nem todos os temas polêmicos recebem a atenção dos meios de comunicação. Vamos observar aqui no finalzinho, olha, mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos. Esse que aqui tem a função de pronome relativo. Então, ele apresenta uma oração subordinada, adjetiva, o quê? Tem vírgula? Não. Então, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Sacou a jogada? Então, nem todos os temas polêmicos recebem a atenção dos meios de comunicação. Por causa dessa oração subordinada, adjetiva, restritiva. Foi aí? Vamos lá marcar. 14, está certo. Bacana? Observe que nós respondemos a essas 14 questões. Não pude parar para, né, abordar alguma matéria em especial porque o vídeo fica gigante. Mas espero que você já tenha uma noção de como essa banca trabalha. Precisamos de atenção na leitura, precisamos de uma relação entre gramática e o texto. Observe que todas as questões são fundamentadas, né, em excertos. O que são excertos? Pedaços. Curiosamente, o número 7 não trabalhou com a citação de nenhuma linha, mas os outros números fizeram essa citação. Tá? Então, é sempre legal estudarmos assim. Pega o que a questão pede, vá à linha, dê uma olhada e depois faça o raciocínio. Pode crer? Mano, divulga o canal pra gente, por favor. Se você gostou do vídeo, dá o likezinho aí, compartilha o vídeo, passa pra frente, pode crer? Mano, muita luz, muita paz no seu caminho, fica com Deus, muito obrigado pela confiança e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!